porque a notícia desta semana que abalou o mundo do futebol internacional foi a demissão de Xabi Alonso do comando do Real Madrid. Ele que começou com uma primeira impressão um pouco complicada com a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, viveu ao longo dos últimos meses muitas questões de tratamento com relação aos seus jogadores, não vivia uma boa relação com o Endrick, que teve que sair emprestado para a equipe do Lyon, com o próprio Vinícius Júnior e agora também com resultados que não são dos melhores para o Real Madrid, acaba sendo demitido do cargo de técnico da equipe merengue. A gente tem uma arte aqui preparada também pela nossa produção com os principais motivos que fizeram o presidente Florentino Pérez optar pela demissão de Xabi Alonso, segundo, claro, as informações que vêm lá dos veículos espanhóis. A gente vai colocar na tela uma lista, então, com todos esses motivos que acabaram pela decisão de tirar o Xabi Alonso do Real Madrid. É claro, para além das relações que não são das melhores com os jogadores da equipe espanhola, principal episódio que aconteceu, curiosamente, diante do Barcelona pela La Liga, quando o Vini Júnior reclamou de ser substituído em uma partida que vinha jogando bem, e está aí na tela os motivos que implicaram na queda de Xabi Alonso. 1. Obrigação dos atletas voltarem com a delegação do clube no mesmo dia das partidas fora de casa. Antes isso não era obrigatório e os atletas, os jogadores do Real Madrid, aproveitavam o resto do dia ou da noite na cidade em que estavam e se apresentavam normalmente para o treino no dia seguinte. Isso interferiu na vida de quem, por exemplo, visitava familiares nessas cidades em que o Real Madrid jogava fora. Decisões no campo também irritaram os jogadores. Por exemplo, o Valverde, que não queria jogar de lateral direito, Camavinga também reclamou de jogar fora de posição, o Mastantuono, jogador que veio do River Plate, começou a titular a temporada e jogava bastante, depois perdeu o status de titular sem maiores explicações. Temos uma sequência também com as outras razões que fizeram o Xabi Alonso ser demitido. O Vinícius Júnior, que passou a ser sacado com boa frequência, com o Ancelotti saiu em apenas 36% dos jogos, enquanto com o Xabi Alonso o número saltou para 60%. Derrotas nos principais jogos da temporada, PSG na Copa do Mundo de Clubes, o Barça agora mais recentemente na Supercopa, jogo que inclusive culminou na demissão de Xabi Alonso. Derrotas também contra Manchester City e Liverpool na Liga dos Campeões da Europa e o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. E proibição de celulares em certos momentos, algo que irritou o elenco. Claro, são as informações que vêm lá da imprensa espanhola. Temos também os números desta passagem de Xabi Alonso pelo Real Madrid, jogador que foi ídolo do clube enquanto atleta, agora voltou como treinador e teve 34 jogos no comando da equipe, 24 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 72 gols marcados, 38 gols sofridos, 74,5% de aproveitamento. Estes os números de Xabi Alonso, que deixa o comando do Real Madrid. Flávio Prado, a gente sabe que no Real Madrid a exigência é um negócio impressionante. Eu vi até a entrevista do Toni Kroos para o Romário, e o Romário perguntou, claro, o que ele pensava sobre o trabalho do Xabi Alonso. O Toni Kroos falou o seguinte: no Real Madrid não tem muito espaço para você pensar em um planejamento a longo prazo, em ideias que podem ser colocadas em prática a longo prazo, porque você tem que mostrar resultado imediatamente. Você entra em rota de colisão com jogadores, não mostra resultado, a chance de dar certo é muito pequena, meu caro Flávio Prado. O problema é que o Real Madrid, ele tem várias empresas trabalhando lá. Não é o jogador, o cara é uma empresa. Uma marca, né? Normalmente são multinacionais, cada um desses jogadores de lá, que tem um monte de gente atrás, tem um monte de interesses atrás, tem um monte de situações. É diferente do um jogador comum. O cara né? Vinícius Júnior é uma marca. Rodrigo é uma marca. Mbappé? Rudiger é uma... Mbappé é uma baita marca, né? Então, muito até o Vampeta brincava, né? Ele falava assim: o Mbappé e o Dembélé são amigos, né? Moraram na mesma região quando criança. Fala assim que deve ser engraçado. O Mbappé, olha, sentado na mesa com o Dembélé fala: eu sou o melhor do mundo, você não é. Você começa a rir, porque é óbvio, o Mbappé é tão superior que, né? Um negócio meio exótico. Então, essas marcas, esses interesses todos, quando eles começam a ser feridos, fica muito complicado. Então, é muita administração de ego. A principal coisa é a administração de ego. A gente vê o Ancelotti. O Ancelotti é um estrategista? Não. Ele faz um futebol meio óbvio, né? Não tem nada... Nossa, não é um Guardiola, né? Nem um Klopp. Não, mas ele é um estrategista. Ele é um cara que tem o seu sisteminha de jogo e tal, mas basicamente ele sabe administrar. Quando o Zidane entra no Real Madrid, ele, da mesma forma, ele administrava os egos, né?
Quando você chega rasgando, e parece que foi isso que ele quis fazer, impor as ideias dele e tal, ele tá batendo de frente com as marcas importantes. Eu não vou dizer que os caras tiram o pé, mas os caras também não... O Vanderlei Nogueira gosta de usar o termo operação padrão. O cara joga, mas não é nada demais. E em contrapartida, o Hans Flick caiu muito bem no gosto dos jogadores do Barcelona. As informações chegam que os caras gostaram da maneira como ele trabalha. Enfim, tá todo mundo dando um pouquinho a mais. Aí fica complicado, né? Ele tá mexendo com muitas marcas ao mesmo tempo. Você passou uma relação de coisas aí. Vamos dizer que 70% seja real, o resto... Porque é muito difícil a gente ter acesso lá. Sim. Caramba, né? Fica difícil, fica complicado. A saída do Vanderlei Luxemburgo... Também tem relação. Mexeu eu mexi em algumas coisas que não funcionam. Não dá pra você... Tem coisas no Real Madrid que são diferentes. O Real Madrid é mais que um time de futebol, né? Ele é um espetáculo. Ele tem uma série de situações que não são admitidas, né, em nome das ideias de um treinador. Agora é engraçado, porque o Xabi Alonso, ele é da casa. Ele jogou lá, ele sabe como é que o Real Madrid funciona, né? Enfim, eu fiquei surpreso pela rapidez com que ele caiu. Mas a gente estava vendo que a coisa não estava andando realmente, não. Mas eu fiquei surpreso. Ontem a gente estava debatendo isso aqui, e aí logo depois, alguns minutos depois do programa, já veio a notícia que ele caiu. Eu só estranhei um pouquinho por ter sido tão rápido. Achei que ia ter... Mas devem ter já detectado que é uma coisa meio irreversível, né? Que ele não vai conseguir mudar esse quadro. E aí, agora ficou na dúvida, né? Quem o Real Madrid vai trazer como treinador? O Arbeloa, né? O Arbeloa já foi anunciado. Mas o oficial? Oficial. Subiu do Castilha para assumir. Eu achei que ele era uma coisa temporária só. Não, acho que foi anunciado. Hoje... É que a gente nunca sabe, né? Porque na minha cabeça... Se ele não terminar a temporada bem, é uma coisa temporária mesmo. Mas eu achei que fosse uma coisa realmente temporária. Quando eu vi Arbeloa, eu falei... Todos são temporários. Todos são temporários. Na verdade é. Mas eu não imaginei que fosse o tipo assim, quando o Guardiola sai do Barcelona B, ele vem como um técnico principal. Na minha cabeça, o Real vai para cima do Klopp para tentar fazer alguma coisa, né? Convencer o Klopp a voltar a trabalhar. Uma coisa desse nível, né? Mas, enfim, isso só fortalece a coisa do ambiente. O Arbeloa é o cara que está lá com eles, é o cara que conhece como é que o clube está funcionando nesse momento. Ele fortalece isso. Ele passou, Flávio, por todos os times do Real Madrid, do Sub-11 até o Castilha. Aí é por isso que falam que é a esperança de encontrar um novo Zidane. Alguém que percorreu o Guardiola, né? O Guardiola não chegou a pegar tudo. O Guardiola... Então, aí... e ele já é o 15º técnico na era Florentino. E sendo que alguns trabalharam 2 vezes, como o Zidane e o próprio Ancelotti. Né? E é curioso que o Luxemburgo ficou 11 meses, bateu um monte, e inclusive agora, o Xabi Alonso, vários ficaram menos que ele. O Rafa Benítez, por exemplo, foram muitos que... O Solari, bastante gente ficou menos do que esses 11 meses, né? Agora, é assim, um dia, teve alguém que me contou uma história, eu acho que foi o Mauro Silva, sobre o momento em que o Carlos Alberto Silva chegou a La Coruña para treinar o Deportivo, naquele tempo que o Deportivo, né, assustava os grandões lá da Espanha e tal, né, e tinha muitos brasileiros, muitas estrelas lá no elenco. Aí diz que o Carlos Alberto chega e tal, uma noite qualquer, tinha um jantar lá, enfim, do grupo todo, né? Aí foram servir lá os jogadores, e cada um com uma taça de vinho. O Carlos Alberto Silva estranhou aquilo, né? Não era algo usual aqui no Brasil, disse que ele chegou lá e falou assim, não quero saber desse negócio de beber em refeição, corta o vinho. Aí disse que um dos brasileiros lá do grupo falou, professor, não mexe nisso não, faz parte do hábito deles aqui e tal. Cultural, né? É cultural. E aí o Carlos Alberto Silva se bancou e tal, e acabou deixando de lado a intenção de proibir isso aí. Porque, eu estou falando isso porque quando eu vejo, por exemplo, essa história que eu li lá nos jornais espanhóis também, dele obrigar o jogador a voltar com a delegação, aí é querer arrumar encrenca. Como é que você vai chegar para um cara grandão e tal, acabou o jogo em Barcelona? Às vezes o cara tem familiar numa cidade ali pertinho, mesmo em Barcelona, você não vai poder encontrar teu pai, tua mãe, o amigo, enfim, a namorada. E exatamente para a noite, Não é verdade? Noite livre, você tem que voltar junto. Então, esse tipo de detalhe, principalmente num elenco tão estelar, é óbvio que
você começa a abalar também hábitos, né? Hábitos corriqueiros aí, né? Mexer com o que de fato não é importante. É buscar a zona de atrito. Ele é burro? É óbvio que não. Ele fez um trabalho espetacular na Alemanha, levando um time importante, mas um time que jamais havia sido campeão, a conquistar o primeiro título da sua história e da forma como ganhou. Invicto, atropelando o Bayern de Munique, fazendo final lá de Liga Europa também. Então ele fez um trabalho extremamente importante. De repente, enfim, o Real Madrid errou. É claro que não. Foi atrás de um cara que tinha raiz no clube, que tinha acabado de fazer um excelente trabalho. O problema é o cidadão. Veja, aquela coisa do Passarela, que mandava os caras cortar cabelo e tal, enchia o saco de todo mundo. Pô, eu acho que assim, é buscar atrito onde não deve ter. O time vinha mal, né, vinha jogando menos do que podia, sim, não tem nada perdido ainda, vice-líder do campeonato e tal. Mas é assim, a curta passagem dele, de 7 meses e pouco, não vai deixar saudade. Realmente jogava muito menos do que podia. E o Ancelotti é aquela história, né? Você pega qualquer depoimento de jogador aí, os caras adoram ele. Quer dizer, ele não arrumava esse tipo de confusão, aparecia fumando charuto lá com os caras, brincando com o Endrick. E até os jogadores devem ter feito comparação. É lógico. Mas, pô, o outro lá era gente boa pra caramba, você fica enchendo o saco. E o outro tem 5 Champions. Mas, porra. E tem mais, né, Piperno? O que pode ter acontecido, aí a gente está especulando, porque nós nunca vamos saber isso que eu vou colocar. Mas quando ele chega no Leverkusen, ele era grandão, ele é o Xabi Alonso, pô. Né? Sim. Pô, tal. Os caras acham que... E imagino que os caras se curvaram numa boa. Quando ele chega no Real Madrid, o papo é outro. Ele é grande, sim, né? Inclusive ídolo do clube e tal. Mas o outro, né? O tamanho no mínimo igual, daí pra cima. Aí já complicou. Não dá pra você tratar jogadores do Bayer Leverkusen do mesmo jeito que você trata jogadores do Real. E ainda reportando ao Luxemburgo, ele deu recentemente uma entrevista, ele conta uma história gozada. Falou que estava jogando uma partida contra a Juventus de Turim e o Ronaldo e o Zidane meio baleados e tal. Tá 2-0 no jogo e a Juventus quietinha ali, né? Tá 2-0, tá bom. Uhum. De repente ele resolve tirar o Ronaldo e o Zidane para poder dar uma descansada e tal. Quando ele tirou, os caras foram para cima e bateram bola na trave e o goleiro pega. Acabou o jogo, ele falou com o Zidane, pô, o que aconteceu? O que eu fiz errado, pô? Vocês estavam cansados, eu tinha que ter falado isso. Não, professor, é que eu e o Ronaldo, eles têm medo. Quando o senhor tirou, eles perderam o medo. Ele falou, e aí ele falou, caramba, tem jogador e tem jogador. Não é uma coisa... taticamente, ele podia até ter feito correto. Eu vou puxar um pouquinho as linhas, vou segurar um pouquinho mais e tal. Tá, mas ele tira... né? É esse o problema. Você tem que saber administrar. Eu acho até que a história do Endrick gerou desgaste para ele. Lembra como havia expectativa com relação ao Endrick? Toda hora os caras publicavam coisas. A apresentação dele foi um sucesso e tal. E frustrou, né? Houve uma frustração com não utilização do Endrick, qualquer coisa meio... Ele não era obrigado a fazer isso, mas foi mais uma frustração, né? Na época... Desculpa, eu só tenho que chamar um break na Rádio Jovem Pan. Já já a gente volta com o nosso bate-pronto falando sobre essa demissão do Xabi Alonso do Real Madrid. Seguimos no YouTube e até na época que o Endrick já tinha acertado, estava só na espera dele completar 18 anos, eu estava morando na Espanha, estava trabalhando lá na marca. Eles pediam para publicar coisas do Endrick. O Endrick foi no cinema com a mãe, o Endrick fez não sei o quê, o Endrick saiu. Ou seja, existia essa expectativa e, querendo ou não, é o jogador do presidente, podemos dizer assim. Florentino contrata por uma bala, decide que não vai mandar para o Castilha, como era o padrão, né, para esses jogadores, Vinícius, Rodrigo passaram pelo Castilho, ou seja, vai direto pro profissional. Vai mexer com o cara que tem o carinho do presidente Florentino. Né? No mínimo, põe um pouquinho. Deixa jogar. Você tem que ter inteligência. Você vai jogar nos jogos da Copa, mas não põe o garoto para jogar em nenhum momento. Não estou dizendo, eu não sei como é que estava lá, eu não entendo como é que a coisa funciona lá dentro. Mas caramba, você tem que ter inteligência, tem que ter jogo de cintura, os lugares são diferentes. O Xabi Alonso é um cara que estava lá, ele sabe como é que funciona, ele sabe que no cabo de guerra vai pesar mais pro lado do técnico que, tudo bem, promissor, já fez uma grande campanha com o Leverkusen. Na disputa do jogador de 100 milhões de euros e do técnico promissor, vai pesar pro lado do técnico. E a própria queda do Luxemburgo, que ele conta, de novo, com essa coisa de tirar a estrela, quando ele fala pro presidente que eu vou cuidar aqui e tal, e o presidente o demite,
E aí ele falou, poxa, o Real Madrid ele é mais que um clube de futebol, ele é um espetáculo à parte, ele é uma atração turística, o Real Madrid tem que dar show, o Real Madrid é uma coisa diferente, né? Ele é diferente. Eu não sou nem tão fã do Real Madrid, eu gosto mais do Barcelona, mas é diferente, o cara vai lá, cara, e a Madrid faz parte do turismo, você visitar o estádio, ou se você vê um jogo, então melhor ainda. Faz parte, quase todo mundo, 90% das pessoas que vão para Madrid, eles querem fazer essa participação. Quase ver um circo de Solé. Isso, eu quero ver um show, eu quero ver... E vai lá. Aí, caramba, o time não está rendendo, o time não está jogando, aquelas estrelas estão lá e não estão sendo bem utilizadas. Então, mexeu muito com o aspecto show, né? O Real Madrid não é isso que a gente está vendo. Aí sobrou para ele, mas eu só fiquei surpreso com o tempo. Achei que ia segurar um pouquinho mais, mas... O seu Florentino está com pressa. Rapidinho. O Florentino que ele não hesita para tomar decisões difíceis também, né? Se ele acha que tem que seguir um caminho, é esse caminho que ele vai seguir. Agora, se eu sou o Arbeloa, eu tiro o Mbappé. Eu não sou técnico, vai pro banco. Não me deu essa responsabilidade? Eu saio. Você é o seu Flor. Seu Flor, eu vou tirar o cara e acabou. Agora, pode vender, pode colocar na lista de negociáveis. Eu não quero, tá bom? Esse eu quero ver se ele é macho mesmo. Eu vou jogar com o Gonçalo Garcia. É isso aí. Já estamos voltando daqui a pouquinho para a Rádio Jovem Pan falando sobre essa situação. Xabi Alonso demitido do comando do Real Madrid. Arbeloa, que passou por diversas categorias no... 200 jogos. 200 jogos no Castilha? Não. Nas categorias de base total. Sub-11 para frente. Ah, tá. Passando por todas as categorias de base do Real Madrid e agora assumindo a equipe profissional nesta saída do Xabi Alonso no meio da temporada. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan com o nosso bate-pronto. Temos números do Arbeloa também, que agora assume a equipe principal. Esses números do Arbeloa pelo Castilha, né, que é o Real Madrid B. O Piperno falou aqui, 200 jogos por todas as categorias de base que ele comandou no Real Madrid. Mas pelo Castilha, são esses os números que tem o Arbeloa agora, que pelo menos termina a temporada como treinador da equipe merengue. 23 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 30 gols marcados, 27 sofridos, 56,5% de aproveitamento, 7 jogos sem sofrer gols, dados do SofaScore, números que não são muito impressionantes, mas esse foi escolhido pelo Florentino Pérez para terminar a temporada como técnico do Real Madrid. Mauro César Pereira é uma demissão que chama atenção, né? Claro, já vinha se construído há algumas semanas, por conta das notícias que vêm do noticiário espanhol também, já que a relação já não era muito boa. Os resultados também, para padrão Real Madrid, não eram dos melhores. E agora o Florentino Pérez decide interromper o trabalho, que parecia muito promissor do Xabi Alonso, mas que agora tem um ponto final no Real Madrid. O Real Madrid, ele depende muito, assim, para a coisa funcionar, realmente da capacidade de gestão, né? Que é essa característica que já foi destacada aqui do Ancelotti, de ser mais um bom gestor do que um grande estrategista, né? O rei da tática. Não, o Ancelotti, ele de fato, ele tem como talvez seu ponto mais... Não que ele seja um analfabeto tático, não é isso. Mas não é o ponto forte dele, nunca foi. O ponto forte dele, de fato, é um técnico grande, um cara que não olha de baixo para cima para jogador nenhum, mas sabe conviver com eles muito bem. E o Xabi Alonso me parece que ele é um técnico que tem as suas convicções, que coloca o seu plano de jogo, suas ideias, o sistema de jogo que ele quer adotar, o comportamento dos jogadores acima de qualquer coisa. Não me parece um cara de muitas concessões. E o Arbeloa, já no discurso, né, embora os dois tenham jogado no Liverpool e depois jogado no Real Madrid, né, são contemporâneos, mas o Arbeloa já vem com um discurso totalmente diferente. Esse é o cara que foi colocado ali para ser o gestor. Então, uma tentativa de mudança de perfil. O que me chama a atenção é o Real Madrid contratar o Xabi Alonso sem tentar entender antes da contratação qual é o perfil do técnico Xabi Alonso. O fato de ele ter jogado lá é uma coisa, ele é o jogador, hoje ele é o gestor, é a forma como ele pensa. E assim, a gente sabe, né? Amanhã pode sair o Vinícius, pode sair o Mbappé, virão outros. O Real Madrid sempre vai trabalhar com jogadores midiáticos ou que se transformam em jogadores midiáticos a partir do momento que lá vão jogar. E muitas vezes com a postura ou de primandona, ou um pouco mais difícil, guerra de egos, é a natureza do clube. Então, uma tentativa de ter alguém que talvez nem tenha o conteúdo técnico que o Xabi Alonso possui, possível que não tenha, é possível, não sabemos ainda, vamos ver como é que vai ser agora, mas que já chega com o discurso apaziguador. É só pegar as declarações dele sobre Vinícius, Mbappé, que ele está falando, não, tá aqui comigo, vai bailar, vai fazer, vai acontecer. Chegou com o extintor de incêndio para apagar qualquer foco ali que ainda exista de dificuldade de relacionamento, esse tipo de coisa.
Aí vamos ver como vai funcionar, né? Mas acho que é uma tentativa de mudar realmente o perfil do treinador, né? Talvez por isso até nem fale em ninguém, né? Vamos ver se a solução caseira funciona com esse espírito mais conciliador. Fica a impressão de que o Arbeloa chega, claro, o técnico tem pode ter a capacidade de fazer um trabalho interessante no Real Madrid, mas fica a impressão, Piperno, de que talvez seja, no melhor sentido da palavra, o técnico para ser o distribuidor de coletes. O cara que vai apaziguar, realmente, para tentar acabar um pouco com o incêndio, mas que depois desse choque Xabi Alonso, chega o cara que realmente vai lá, faz um afago ali no jogador, coloca alguns minutos para jogar, dá a minutagem que ele não tinha antes, tenta colocar todo mundo no mesmo time, para não desagradar mais ninguém nesse restante de temporada. Talvez seja mais ou menos o que tenha pensado o Florentino Pérez, o Piperno. Mas ele tem que tratar de vencer logo. Porque, vejam, eu falava lá dos 11 meses que o Luxemburgo ficou. Menos que ele, por exemplo, você tem gente como Lopetegui, Rafa Benítez, o próprio Xabi Alonso. E o Lopetegui e o Solari foi mais ou menos a mesma coisa, né? O Lopetegui fica 6 meses, entre o Solari, que fica 6 meses e vai embora. Vai embora. Foram os dois entre um momento e outro do Zidane, né, que saiu, né, depois voltou e ganhou 11 títulos, por sinal. Então, veja, o Real Madrid também não espera muito, né? A gente está falando desse período do Florentino, dos 15 técnicos. Você parar para pensar, quem ficou bastante tempo mesmo, o mais longevo de todos, de longe, é o Ancelotti, juntando as duas passagens, e o Zidane, juntando as duas. Os outros todos fizeram trabalhos aí relativamente curtos, e vejam, teve gente como o Del Bosque, um técnico campeão do mundo pela seleção espanhola, afinal de contas, não é um Zé Ninguém, né? Alguém com muita história. Mas assim, o Florentino é um sujeito um pouco impaciente. Ou ganha, quer dizer, ele não vai esperar. Aliás, o Ancelotti tem 15 títulos e o Zidane tem 11. Então, a diferença dos dois para todos os outros nesse período do Florentino é muito grande. Mesmo o Mourinho, por exemplo, foi outro que ficou, né, também um bom tempo, mas não chegou a vencer Champions. Então, veja, eu entendo sim como uma solução para tentar, sobretudo, resolver a questão dos egos, mas isso não vai dar a ele uma sobrevida se, por exemplo, em maio, quando terminar a temporada, ele olhar e falar, bom, olha, que bacana, conseguimos um vice espanhol e quartos de Champions. Meu amigo, obrigado, você não está no Real Madrid só para isso, né? Então, assim, não sei se ele vai ter realmente uma sobrevida muito grande se não começar a ganhar logo. E uma coisa curiosa, ainda partindo no caso do Endrick, questão de semana, né? O Endrick falou, se era para mandar o cara embora, eu esperava um pouco, né? E mais, né? Enquanto o Real Madrid está tomando porrada lá do Barcelona, o garoto estreia e faz gol. É claro que isso tudo pega. Os caras falam, tá vendo? Além de tudo, o moleque que ele não queria lá, fez gol. Sabe aquela coisa de quando... Percepção e realidade. Todo mundo começa a falar, e o Endrick também deve ter falado, cara, lembrando... me avisa, eu seguro mais um pouco. Um pouquinho mais de paciência. Lembrando que o Real tem a opção de trazer ele de volta agora, se quiser. De imediato? Se quiser ligar pro Lyon hoje e falar, volta. Foi o acordo que fizeram. É só o Arbeloa falar, então. Não vai fazer isso, né? Porque o Endrick quer jogar, né, Flávio? Mas aí eu não sei. Pessoal, me dá um tempo aí. Porque uma coisa é o... E também se ele chamar e não botar pra jogar, aí tá de sacanagem. Não, mas é verdade. Ele não precisaria sair, né? Se tivesse... É claro que ele sabia que não ia jogar no lugar do Mbappé. Claro que não. Mas ele poderia ter mais minutos e o Real Madrid é o Real Madrid, né, gente? O Lyon, é uma opção, lógico. mas é diferente, é outro mundo, né? Então, é a tal história. É melhor você ser rabo de baleia do que cabeça de sardinha, pô. Acho. Eu, pelo menos, penso assim. Não, e o próprio Ancelotti colocou o Endrick para jogar praticamente a Copa do Rei inteira, né? Toda a campanha. E foi o artilheiro do time na Copa do Rei. Aliás, o Endrick saiu com, entre gols e assistência, uma participação em gol a cada 109 minutos. Quase uma participação por jogo. Então, para quem está estreando, chegando aí com 18 anos, tá bom, né? Tá ótimo. Ainda mais com todos os holofotes sobre o Mbappé.
Enfim, vamos ver qual será o trabalho de Arbeloa no comando do Real Madrid. Agora ele que termina então a temporada 25-26 no comando da equipe merengue depois dessa demissão do Xabi Alonso. Real Madrid que perdeu a Supercopa da Espanha agora, que é o vice-colocado, segundo colocado do campeonato espanhol e que está em sétimo, se eu não me engano, na fase de liga da Champions League, que também não é uma posição muito favorável para o Real Madrid. Mas tanto faz, né? Ficando entre os 8 nessa primeira fase... O Paris Saint-Germain não foi o líder, né? Não foi. No ano passado. Pelo contrário, né? Ele entrou na repescagem. Lembra com o City? Ele veio, aliás, perdeu, foi eliminado ontem da Copa da França. Pelo Paris. Pelo Paris. E é muito legal isso aí. Eu achei legal. Porque esse time é muito tradicional, né? Mais tradicional que o próprio PSG. E ele ganhou, ele já criou problema no campeonato, foi 2-1 pro Paris. E no final de semana. Foi legal. O Raí, ele tem um cargo lá no Paris FC, não tem? Eu acho que ele tem alguma coisa que ele trabalha. Você sabe qual é a distância do estádio de um para o outro? Não. É como você sair na portaria da Joaquim Eugênio de Lima, atravessar a rua lá para aquele outro prédio. Igual o Racing. Um olhando para o outro. Mas assim, é uma rua e não é uma avenida. É uma rua estreita. Um está de um lado da rua, o outro está do outro. O Parque dos Príncipes e o estádio do Paris FC. E o Paris FC eliminando o Paris Saint-Germain, então, da Copa da França. Mas são histórias legais do futebol, legais que o futebol proporciona. O time que tem sauditas eliminando o time do Catar. Embora seja, enfim, sauditas mais o grupo Louis Vuitton, né? É o time elegante, né? Mas de repente eles ganham gosto aí. De elegância você entende. Legal, pô. Eu acho bom. E é um time bem tradicional mesmo, não é um time qualquer, né? É um time que tem muita história. Seria legal. Eu gostei, eu curti isso aí. Achei bem legal. É legal. De elegância o senhor entende, né, Fábio? Não, porque... Muito. Isso.